Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um talk da Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil. Eu sou o Lucas Freitas, head de produto aqui na Mega, e eu estou ao longo da semana mediando vários bate-papos na nossa trilha de transformação digital. Antes de apresentar esses nossos super convidados, eu quero convidar você que está assistindo essa nossa live, fazer uma foto assistindo ao talk e compartilhar nas suas redes sociais, marcando o Client Hub e a Semana de Marketing e Vendas 2020 com a hashtag SMV20, beleza? Nós vamos falar um pouquinho sobre transformação digital para pequenas construtoras. E nada melhor do que trazer dois ilustres convidados que estão inseridos nesse contexto e ajudando a modificar esse panorama das pequenas construtoras. Falar com o Wilson Pacheco, da Obra Prima, o Marcos, da Terracota Ventures. Pessoal, eu vou deixar primeiro vocês se apresentarem. Wilson, quer começar? Eu começo, claro. Lucas, obrigado pelo convite aí. Obrigado, Marcos, também por ter aceitado o convite. Eu sou fundador do Obra Prima, né, um sistema de gestão para pequenas construtoras. Minha formação não tem nada a ver com engenharia civil. Eu sou da área de tecnologia, nerd de carteirinha, né? Dá para ver pelo óculos, né? Pelo fundo também. Pelo fundo, né? E assim, tive durante os anos de 2012, 13, a experiência de construir minha casa. E vi o caos que é a gestão de obra para os pequenos construtores. E aí veio o insight de fazer um sistema para esse nicho, né? Para o pequeno construtor, que normalmente não tem sistema, não tem... Normalmente é anotação, é planilha, e aí não preciso falar muito que isso já é um começo de transformação digital, né? Então, esse é meu histórico aí. A gente está desde 2018 no ar com esse produto, já colhendo aí muitos frutos, ajudando muitas empresas a se transformarem, né? E bem no começo dessa jornada aí também encontrei o Marcos no caminho, que me ajudou muito aí nessa formação de colocar um pouquinho também de transformação digital no Obra Prima, o Mindset Startup, né? Me recomendou um monte de livro. Metade dessa prateleira aí é livro que ele me recomendou para ler na época, mas que ajudou bastante. Então, por isso, eu convidei o Marcos também aí, que eu acho que vai agregar muito no nosso bate-papo, né? Beleza, Marcos? Já que ele deixou o gancho, se apresenta aí para o pessoal. Obrigado a vocês por me receberem. Eu sou o Marcos Ansel, sou Managing Partner da Terracota Ventures, que é uma empresa de investimento em tecnologia e startups para empresas na cadeia da construção, Construtex e PropTex. Então, a gente atua justamente apoiando, investindo e apoiando empresas que estão buscando transformar esse setor, que é bastante tecnologia, todo mundo já está careca de saber. Nos últimos 4 anos teve um crescimento significativo na sensibilização das empresas estabelecidas, na quantidade de empreendedores, e um setor tão impactante para a economia que a tecnologia ela vai permitir capturar um valor significativo que está sendo perdido em eficiência em vários pontos, que a gente vai explorar isso ao longo da conversa. Então, a Terracota Ventures faz isso. Meu histórico é do mundo da tecnologia, minha formação original é em tecnologia, mas eu fui executiva, cuidando muito de parte de negócio, em grandes empresas nacionais e multinacionais de tecnologia. E nos últimos 10 anos, com um foco muito intensivo em tecnologia na cadeia da construção. Muito legal. Achei que você deixou um gancho ali que já me deixou um pouco curioso para entender assim, como que é essa evolução, né? Então, como foi essa sua dor? Como que o Obra Prima surgiu? Por que ele surgiu? Como que foi a evolução dele ao longo do tempo? Me explica um pouquinho aí, explica para quem está nos assistindo também. Vou detalhar um pouquinho, até o fato engraçado, volta e meia encontro um construtor que me pergunta, né? Você é da área de engenharia, né? Engenharia civil? Fala, se você contar a minha experiência construindo uma casinha da árvore como engenharia civil, eu me credencio como engenheiro. Tirando isso, a minha experiência vem pura e simplesmente de cliente. E aí, assim, eu tentei resolver com obra-prima dores, né? Dores, primeiro, minha dor como cliente final de uma construtora e dor do construtor, né? Eu lembro que alguns pontos ali que marcaram muito durante a construção da minha residência, um exemplo, eu entrei no Serasa por conta de um boleto de R$ 39,70. É R$ 39,70, não é R$ 1.000, é R$ 39,70. Porque ele se perdeu na obra
né? E não chegou para pagamento, estava no meu nome, extraviou e eu acabei entrando no Serasa. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo que ocorreu durante a construção, que eu quase deixei o construtor maluco, foi quando eu pedi, e na época eu nem tinha conhecimento para o termo técnico, né? Eu pedi para ele um previsto realizado da obra. Passou 3 meses, a gente que é de tecnologia é muito acostumado a acompanhar cronograma, né? Andamento, como que está o orçamento, e eu fui pedir para ele um previsto realizado. Agora pensa um cidadão que tinha 5 planilhas, sem brincadeira, eram 5 planilhas, tentando cruzar as informações e chegar que na fase de fundação estava previsto gastar 30 e ele tinha gasto 28,5. Isso foi, a obra levou 18 meses, cara. Foram 18, a cada 3 meses eu perguntava isso para ele, sabe? Então, basicamente, a dor foi isso. A solução em si, transformar, resolver dores, né? Aí foi muito fácil, né? Porque o Obra-Prima hoje é recheado de soluções, desde soluções para o cliente final. Né? Hoje a gente tem a possibilidade de acompanhar a evolução da construção direto da tela do celular, assim como para o cliente, para o construtor, meu cliente, né? Que ele tem a dificuldade do quê? Muitas vezes de iniciar a obra, fazer um orçamento da obra, comprar material, e tudo isso a gente foi listando, isso é dor, e aí a gente chegou com uma solução que resolve aí a maioria das dores dos pequenos construtores. Então, essa foi a nossa visão. Culminou aí, quando eu conheci o Marcos sempre me perguntava o seguinte, defina aí entenda o seu Product Market Fit, né? E quando você chegar nele, cara, manda ver, é só vender. E foi nisso que a gente chegou, foi aí que o Marcos contribuiu muito com esse... deu o estalo, estava com a ferramenta pronta, foi só fazer alguns ajustes, né? Porque às vezes você resolve uma dor tão impactante do cara, quando a gente fala desse fit de mercado, né? Você tem alguma coisa para oferecer de um lado, o cliente está precisando da outra, a gente busca, obviamente, algo próximo do 100%. Mas nem sempre dá esse 100%. E em alguns momentos, no início do projeto, dava lá 40%, 50%, mas resolvia dores tão significativas, isso também o Marcos comentou comigo na época. Cara, se você resolver uma dor, que é uma baita de uma dor do construtor, o teu produto vai emplacar por consequência no restante, né? Então, essa foi a experiência bem maluca aí, de sair da experiência de construção de uma casa. Foi longa a trajetória, hoje a gente está falando aqui 2014, 15, 16 e 17 desenvolvendo o produto, foi quase 4 anos, contou ali meio ano de piloto, e de 2018 para cá que a gente vem trabalhando comercialmente a ferramenta. Você deixa um gancho aí para eu até perguntar para o Marcos, como que começou essa conexão entre vocês dois, Marcos, com você com o Pacheco, com a Obra-Prima, né? E até você saindo direto, acho que, do mercado de tecnologia em si e indo para o mercado de investidores, né? De impulsionar com mais velocidade o próprio mercado de Construtec e PropTechs, né? Como que essa conversa também pode ter apoiado na criação da Terracota? Dá um pouquinho para nós de como vocês começaram toda essa sinergia aí, como que vocês vêm impactando também o mercado. Essa sinergia aí. Legal. Eu já vinha, né, quando eu comecei a atuar com cadeia da construção, eu já vinha de uma carreira de tecnologia, então, minha experiência pregressa, eu atuava como executivo numa empresa de tecnologia, multimercados, então, eu trabalhei com empresas do segmento químico, alimentos e bebidas, cadeia varejo, especialmente automotivo, tive que atender várias empresas em vários pontos da cadeia automotiva. E em 2010, quando comecei a atuar com tecnologia na cadeia da construção, é uma história famosa, que a minha primeira experiência foi indo para Salvador, eu ia visitar um potencial cliente junto com uma pessoa lá, e eu não conhecia nada do dia a dia da cadeia da construção, e eu estava acostumado assim, quando eu atuava em outros mercados, ali, Faria Lima, Berrini, Paulista, aí às vezes Círculo Industrial, Santo André, grandes escritórios, então, e quando eu cheguei em Salvador com essa pessoa, a gente foi lá visitar um potencial cliente, e quando ele parou na frente de uma obra, literalmente na frente de uma obra, né, na frente do atual Salvador Shopping, e entramos e começamos a conversar com gente no meio da obra. E aquilo me marcou demais, porque eu não fui num escritório, a gente estava falando de tecnologia com um computador em cima de 2 cavaletes e um compensado de madeira.
né? Então, aquilo marcou simbolicamente para mim. E eu trabalhei bastante tempo olhando soluções mais tradicionais para a cadeia da construção, e assim, quando você começa a analisar mais a fundo, em 2016, trabalhava na mesma empresa, junto com o Bruno Loreto, que na época era da minha equipe, hoje é meu sócio, e depois de trabalhar muito com soluções, mais começou a tentar entender o que eram os próximos passos da cadeia da construção, e olhamos outros mercados, aí a gente olhou como é que isso se desenvolveu nos Estados Unidos, São Francisco, Nova York, Europa, e a gente começou a perceber que você tinha empresas mais tradicionais fornecendo tecnologia para o setor, para a cadeia da construção, e você tinha já um fenômeno que já existia há alguns anos nesses locais, que era o fenômeno das Construtecs e PropTechs, que eram startups investidas por fundos de investimento profissionalizados, esses fundos muitas vezes bancados por grandes empresas relacionadas à cadeia da construção e criando transformações. Então, tudo que você via na época já se falava ali de Caterra, nos Estados Unidos de Caterra, de Zillow, gente que estava transformando o processo construtivo, que estava transformando o processo de mediação, financiamento da cadeia. E a nossa tese em 2016 é que isso ia acontecer no Brasil. Então, foi onde a gente começou a observar empresas de tecnologia nascentes na cadeia da construção, e a gente começou a mapear ano a ano, e a nossa tese esse mercado ele vai se desenvolver, vai crescer, e vai surgir essa figura do investimento focado em Construtecs e PropTechs no Brasil. Foi mais ou menos nessa época, 2016, 2017, que eu conheci o Wilson, né, justamente por conta dessa coisa de mapear as empresas que estavam focando em tecnologia. Então, o Wilson, por exemplo, que me chamou a atenção na época, né, o jogo que ele jogava, embora esse software de gestão das empresas já existisse, não existia nada focado em pequenas empresas, é o grosso da cadeia. Se nós falarmos hoje, mais de 60 mil empresas, das mais de 90 mil consultoras, mais de 60 são pequenas construtoras, pequenas empresas de forma que realmente tem uma dificuldade aí maior em se digitalizar. Foi o que chamou a atenção na época. Então, ao longo desse tempo, a gente veio acompanhando o crescimento. Quando em 2019 a gente viu o número de Construtec tinha pulado de 230 em 2017 para mais de 500 em 2019. Ou seja, o mercado estava crescendo, empresas já recebendo investimento, e a gente viu que teria mercado para uma empresa focada, como já existia nos Estados Unidos, na Europa e Israel, para um venture capital, né, como é que a gente chama, focado em Construtecs e PropTechs. E ano passado começou essa jornada, e agora estamos com um ano prestes a lançar o nosso fundo de investimento em empresas que criam transformação para a cadeia da construção. Muito legal. Acho que isso já abre um mundo gigantesco, só que eu vou voltar para o começo aí, e vocês dois podem até me ajudar nisso. Já que a gente vai falar para o pequeno aí, e a gente está falando de uma fatia gigantesca, um market share gigantesco da cadeia como um todo. O que vocês enxergam como, assim, talvez o principal entrave para o pequeno se inserir no contexto de transformação? Qual que é a primeira barreira, normalmente, que vocês enxergam para esse pequeno construtor se inserir nesse novo contexto? Marcos, deixa eu começar essa então. A minha visão, Lucas, é que começa pela transformação da forma de pensar, né? Eu tenho evitado usar uma palavra que caiu, virou um jargão que ninguém gosta de novo aplicar. Normal. Não fala isso. Não é o novo normal, era o mindset mesmo, que é tão batida quanto. Também, né? Exatamente. Mas assim, precisa, pessoal, e a gente tem que abrir um pouco a cabeça para isso. É engraçado que a gente entra na nossa área de atuação e a gente se limita a pensar somente naquilo, né? Se eu fosse usar a minha formação, eu ia pensar apenas em análise e desenvolvimento de sistemas. E hoje, pessoal, eu tenho uma formação que envolve comercial, envolve marketing, envolve oratória, leitura dinâmica. Tem alguns atributos que a gente precisa buscar, e aí já falando em transformação digital, todo mundo já remete assim, cara, eu preciso contratar um sistema, eu preciso de algo tecnológico para iniciar a minha transformação digital.
E eu acho que a transformação digital começa num passo anterior. Começar a abrir a cabeça, olhar coisas diferentes. Eu brinquei aqui com relação aos livros, né? Mas você pega ali, Startup Enxuta, por exemplo. O Marcos deve lembrar, ele me recomendou esse livro aí lá no início. Você pega, por exemplo, o mindset de startup, o mindset de marketing, de atendimento ao cliente, né? Que é o conceito aí de CS que está sendo usado hoje. Se você pegar tudo isso daí e juntar, você já sem investir em tecnologia, você já teve um avanço aí na questão de transformação digital, né? Então, eu acho que o primeiro passo é deixar a zona de conforto e começar a buscar conteúdo. E tem muita gente que vem com desculpas, né? Ah, mas um livro é demorado de ler. Pessoal, aqui eu já trago a primeira dica valiosíssima. Tem no Spotify, todo mundo tem hoje, né? Acessa lá, tem um canalzinho lá chamado Resumo Cast. Cara, você lê milhares de livros lê não, você escuta, né? 30, 40 minutos, um resumo de um livro. Se aquele assunto específico te interessou, você vai lá, compra o livro depois e se aprofunda. Então, a minha visão, Lucas, é que a transformação, o primeiro entrave é você destinar um tempo, destinar um pouco de esforço, né? Para você começar a sair desse ciclo vicioso, que é o quê? O construtor pequenininho é o cara que acorda 6 e pouco, 7 horas da manhã e só volta para casa 8, 9 horas da noite, resolvendo o problema o dia inteiro. Então, assim, se ele não parar para se organizar, e às vezes a minha dificuldade não é vender o produto para o meu cliente, minha dificuldade é conseguir falar com ele. Então, acho que o primeiro entrave, eu acho que é esse. Não sei se o Marcos concorda, mas na minha visão, o primeiro ponto é esse daí, de você buscar sair da zona de conforto e tentar mudar de verdade, sabe? Legal. Marcos, quer falar um pouquinho também sobre esse entrave, como você enxerga esse mercado para esse pequeno, já que você está tão inserido também no contexto? Eu concordo com o que o Wilson fala, e dá para levar para um outro patamar, porque, como ele comentou, né, o primeiro ponto é o óbvio, né? Se digitalizar. Isso é coisa velha. Na década de 80, 90, você falava da empresa se informatizar. Então, essa discussão ela vem de tempos, e a gente está vendo a cadeia, às vezes, a cadeia da construção, especialmente o miolo dela, construtoras, ainda não usando tecnologia na ponta. Agora, por que isso? Porque, no fim das contas, muitas vezes o pequeno construtor, a pequena empresa de reforma, ele tem ali uma dificuldade. Tudo é investimento, tudo é gasto, são empresas que têm que ser enxutas, extremamente eficientes, e como que ele vai colocar um sistema na ponta? Às vezes ele se questiona isso, o investimento, o trabalho, e o retorno, muitas vezes, é difícil de mensurar, porque ele vai organizar as atividades, o retorno, os clientes ali, como o Wilson, eles vão cobrar como é que está o realizado da obra, mas no fim das contas, como é que ele ganha a obra? Ele ganha a obra de outra forma, né? Então, às vezes é difícil para o construtor entender o impacto disso, e aí que entra, com base nisso que o Wilson está falando, ok, ler o livro, você se atualizar, mas entender o que está acontecendo no mundo. Se você parar para pensar, todo mundo hoje está com o celular na mão, né? Você está digitalizado em tempo real. Agora, você compra um celular, você paga um plano de internet, o ganho que você está tendo está nos aplicativos, está na série de conexões que são criadas por esses aplicativos que faz você se querer ter um celular, às vezes um excelente celular e um bom plano de internet. Por quê? Por causa dos aplicativos que estão em cima. Então, são essas conexões que fazem você querer ter o celular. A mesma coisa vai acontecer na cadeia da construção, cada vez mais a gente está acompanhando isso pelos investimentos, tudo que está acontecendo em termos de transformações com o fornecedor, com o mercado financeiro, na intermediação, na contratação de serviços, tudo isso vai ser, no fim das contas, o que vai motivar essas empresas a se digitalizarem internamente. Então, você se digitaliza internamente para estar conectado no mundo digital, do mesmo jeito que você tem o celular para isso. Eu acho que o principal ponto a se explorar é quais são os ganhos que vão vir em função dessas conexões e por que esse construtor, essa empresa de reforma, ele tem que começar a se digitalizar para estar preparado para essas mudanças que vão vir e vão vir muito rápido, já estão acontecendo. Então, acho que o outro ponto é tentar olhar para o mundo que está além do que
o dia a dia da tua obra, da tua necessidade mais imediata, que vem pela frente, porque essas transformações mudam o jogo. Né? Vamos trazer um exemplo que todo mundo conhece. É só olhar para a rua, hoje a gente está pegando Uber, não está pegando táxi. Isso aconteceu lá na origem, há 10 anos atrás, em função de quê? Celular com GPS. Talvez o pessoal não tenha isso lá atrás, mas hoje alguém vive sem isso. Então, a mesma coisa está acontecendo na cadeia da construção e vai gerar ganhos significativos. E quem tiver mais digitalizado mais cedo vai aproveitar mais rápido essa transformação. Acho que a gente já pode aproveitar até esse gancho que você deixou, Marcos. Assim, o que vocês veem como transformações mesmo nesse cenário da tecnologia, então, principalmente na cadeia da construção, né? O que vocês veem de mudança que esse pequeno pode acompanhar, deve acompanhar? O que são essas tendências até de modificação que vocês acreditam que seja importante para o pequeno construtor conseguir alavancar e estar mais preparado mesmo para esse novo momento do mercado, né? Que a gente vai ter uma mudança, então, já está tendo uma mudança contínua, né? O que vocês indicam para esse pequeno construtor? Bom, vamos começando de exemplos práticos, né? Uma coisa que tem acontecido, eu acompanho muito pelas nossas relações aí, grandes fabricantes, Duratex, Tigre, Gerdau, Cantin, todos eles, por exemplo, a Duratex junto com a Votorantim e com a Tigre junto com a Votorantim e com a Gerdau, eles montaram uma startup chamada Juntos Somos Mais. Né? A Juntos Somos Mais, o que ele faz? A conexão entre fabricantes e os prestadores de serviço na ponta. Né? Então, isso é uma forma hoje de influenciar o mercado, ele realiza vendas, tem um clube de benefícios, tem todo o conceito lá. Isso está dentro de uma transformação maior que toda a cadeia da construção está buscando. Se você reparar, na cadeia da construção acontece um negócio meio bizarro. Hoje, o canal de distribuição da cadeia da construção é o varejo. Né? Inclusive para muitos produtos de construtora. Então, se você imaginar a construtora ali na ponta, ela está comprando o produto hoje no varejo, que é um canal pensado para atender cliente final. Pensado para atender construtor. Ok, tem alguns mais especializados. Então, não existe esse canal especializado. E hoje, com a mudança logística, quando você fala de fenômenos como, por exemplo, CargoEx, frete fácil, você tem toda uma transformação logística que está permitindo que fabricantes comecem a buscar acessar diretamente, como venda, a empresa na ponta. Então, eles estão buscando isso, os fabricantes estão buscando isso para reduzir a vulnerabilidade. Pensa no momento, a gente fala de novo normal, mas vamos falar de novo normal na realidade. Hoje você teve uma tremenda barreira às lojas físicas que está impactando a venda dos fabricantes. Os fabricantes estão preocupados com isso. E por isso, eu tenho um projeto com a indústria de tintas do norte do Paraná. O grande movimento dele está sendo como é que eu acesso o pintor na ponta, ou a empresa de reforma na ponta. Agora, o que é barreira nisso aí? Quando você tem uma logística tão distante, né, então ele está querendo acessar isso, acessar através de canais digitais. Só que o que acontece? O fabricante ele busca previsibilidade, você a lógica básica de indústria seriada, ele precisa de previsibilidade. Então, o que ele vai fomentar o máximo possível? Que esse cliente na ponta, essa pequena construtora, essa empresa de reforma, que ele comece a dar previsibilidade. Porque dando previsibilidade, ele consegue se planejar e fazer uma logística que viabilize essa entrega toda fragmentada para várias pequenas empresas. Né? Então, e com isso, pensa só o que você está desintermediando na cadeia, porque você pode cortar uma série de elos e fornecer um produto mais barato, ou até, como a gente está vendo nesse projeto, um produto mais adequado, de repente, para o pintor na ponta, que não é o mesmo produto que vai lá numa lata para quem vai pintar a sua própria casa. Beleza. Previsibilidade, a gente está falando de digitalização. Então, aí entra um pouco na área do Wilson, né? Para que ele consiga aproveitar essa previsibilidade que a indústria está buscando, como dentro de casa, para ele ter essa previsibilidade. Para ele poder informar a indústria com antecedência do que ele precisa de insumos. Então, acho que aí a gente chega na primeira conexão, nessa conexão da parte de entrada, né, na logística de entrada e conexão com grandes fabricantes. E eu acho que aí o Wilson pode falar internamente o que essa empresa precisa estar preparada para lidar dessa forma.
Sim, esse é o estado da arte, viu, Marcos, que eu busco para os meus clientes aqui. É a partir do momento que a gente passar a primeira fase, e a primeira fase eu entendo o seguinte, eu tenho muito cliente que chega aqui precisando fazer saneamento básico, não obra de saneamento, mas saneamento básico da sua empresa. Chega cliente para a gente aqui com o perfil de que ele não paga a conta em dia, não porque não tem dinheiro, mas porque ele não sabe o que ele tem para pagar naquele dia, né? Por planejamento mesmo, por gestão de números. Eu tenho cliente aqui que de vez em quando fecha uma obra e aí a dificuldade dele é fazer um planejamento dessa obra. Quanto tempo vai levar? O que eu preciso comprar agora? Eu participo aqui grupos de WhatsApp, Facebook. Eu já vi engenheiro comemorando o fechamento de uma venda e no dia seguinte está desesperado atrás de fazer o detalhamento porque o cliente pediu, né? Eu quero detalhamento aqui, fase e principalmente insumo. Então, você pensa, para um cara desse daí, você falar em previsibilidade, é a mesma coisa que é grego para ele, né? Então, aos poucos a gente entra, quando a gente pega um cliente como esse, a gente entra fazendo o saneamento básico, quer resolver quanto você pagar, receber, ajudar ele a fazer um orçamento mais assertivo para ele não ter prejuízo. Mas o objetivo final, sem dúvida nenhuma, é dar uma certa qualidade para ele e tranquilidade no sentido de poder pensar em outras coisas, de dizer assim, beleza, hoje eu estou resolvendo, estou pagando conta em dia, não tenho mais prejuízo na minha obra, o que eu posso ir além? Eu posso baratear a compra de material. Então, beleza. Aí sim, Marcos, ele já está num nível de maturidade que ele pode começar a olhar as oportunidades. Não adianta chegar para esse cara pequenininho e propor o seguinte, beleza, agora você vai comprar no marketplace super bem elaborado aqui, só que você precisa entrar com previsibilidade. Hoje, a dor que eu resolvo desse cara aí, muitas vezes não deixar ele parar a obra por falta de material. Não é nem questão de uma previsibilidade assim, do tipo, eu vou precisar desse material daqui 30 dias. É dizer para ele, amanhã vai faltar material. E eu ainda tenho, no aplicativo do Obra-Prima, ele entra lá, ele tem uma função lá de solicitar compra de material. Quando ele usa isso, é sinal que já está atrasado, né? Sinal que ele entendeu na obra. Alguns não, alguns usam de forma proativa, diz assim, eu vou começar a concretar semana que vem, então eu já vou pedir 2 caminhões de cimento. Mas o estado da arte que a gente planeja aqui, ele está tão munido de informação que ele vai chegar no momento e vai dizer assim, cara, eu vou chegar no meu fornecedor e vou dizer, daqui 45 dias eu preciso do material X. Que é o que as grandes indústrias, grandes construtoras têm, né? Previsibilidade, organização, aí ele consegue comprar mais barato, ele não atrasa a obra, ele não gasta mais com coisa que não deveria. Então, tá engraçado esse debate aqui, porque o Marcos está trazendo um negócio que parece para o meu pequeno construtor algo utópico, e eu estou tentando entregar para ele, é lógico que eu quero chegar nessa utopia que o Marcos está propondo aqui, que é o objetivo, né? A gente não pode entender por transformação digital final o cara ter um quanto a pagar e receber. Não é isso que a gente quer. A gente quer entregar muito mais. Mas tem um longo caminho. Eu quero que todos sejam clientes das soluções que o Marcos está investindo aí hoje, né? Mas o primeiro passo é começar a pavimentar a estrada, arrumar saneamento básico para chegar nesse ponto aí que o Marcos comentou. Ô, Pacheco, você deixou um gancho interessante até para eu fazer é aquela história, né, o Wilson? Ninguém vai ter Uber sem ter um celular, né? Sim. E Marcos, eu vou dar um exemplo aqui desculpa, Lucas, se já falta claro, pode fazer, não, vamos, aproveita. Tá engatado, manda ver. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu fui aprendendo com meus clientes. Hoje eu digo que eu deixei de ser dono da minha solução, né? Eu não mando mais nada no Obra-Prima. Quem manda hoje são os mais de 500 clientes que a gente tem. Eles que dizem o seguinte, cara, precisa mais isso, mais aquilo, ou isso daqui já está bom, né? O roadmap, que a gente chama, é definido pelos clientes. E eu aprendi muito durante esse roadmap, porque no início a gente fez uma solução financeira lá. Você entra aqui, desktop, né? Desktop não, web, né? Você entra aqui, no seu computador, vai digitar aqui, comprei R$200 de tubo e conexão no material de construção da esquina. E aí a gente começou a ver esse cara usando, e esse cara faltava tempo para ele fazer isso. Então ele ia no material de construção, pegava a notinha fiscal lá, guardava, colocava no bolso, e no final do dia, ou no final da semana, ele ia fazer esse lançamento. Aí a gente passou a fazer o quê? Vamos dar um pré-lançamento. Ele está lá no material de construção, comprou R$200, em vez dele guardar aquele comprovante que ele vai perder,
E aí o cliente dele, meu exemplo, né, R$ 39,70 entra no Serasa por conta daquele boleto que não pagou, em vez de esperar chegar no escritório, a gente pôs uma funcionalidade para ele tirar foto. Então ele tira foto hoje, cai lá no financeiro dele. Só que eu não fiquei contente, porque tem cara que ainda tem preguiça de pegar a notinha fiscal e tirar foto. Eu falei, eu vou surpreender esse cara, eu vou dar uma solução para ele, que ele não vai mais se preocupar com isso. Então, veja, do lado do cliente tem essa evolução, né, de transformar, mas do nosso lado tem também uma preocupação de entender o cliente. E o que a gente vai fazer agora? Nós estamos concluindo, está entrando essa semana aí, um piloto que vai fazer o seguinte, ele compra do material de construção, se ele informou o CNPJ dele, em até 2 horas, a gente vai buscar via API, né, Secretaria de Fazenda, vai buscar a nota fiscal dele e vai disponibilizar no financeiro. Então, muitas vezes, antes dele chegar no escritório, a nota já vai estar integrada no financeiro. Então, pense, isso, trazendo para a realidade do cara, ele não precisa mais guardar o comprovante, ele não precisa mais lançar, ele só vai dar ok e vai dizer, é isso mesmo, foi o que eu comprei. Então, esse tipo de solução, esse tipo de inovação que a gente tem que fazer para o mercado. Porque se continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, e aí cabe, para quem está desenvolvendo, né, entender a dor do cliente e entender como que a gente pode ajudar ele a se transformar. Né? Então, só um exemplo aí de tecnologia, né? A gente tem que usar a tecnologia para isso, né? Eu acho que vocês entraram num contexto bem interessante da preocupação software house, né? Então, da empresa de tecnologia, do intermediário ali que é o construtor, para quem a gente constrói a solução, mas tem um ator extremamente importante lá na ponta, que é o cliente final. O quanto você acha que esse cliente final, aí, Pacheco, vou abrir primeiro para você, que talvez esteja até mais inserido nesse contexto, quanto você acha que é a importância desse pequeno construtor também entregar uma experiência melhor para esse cliente final, né? O que vocês acreditam que até como extremamente relevante nesse momento tão digitalizado que a gente está vivendo, de avanço de obra, enfim, o que você conseguiu captar ao longo desse tempo aí também no mercado? Sim. Ô Lucas, eu vou achar, eu tenho certeza que tem alguns construtores que estão escutando a gente, os menores principalmente, e quando eu falei lá atrás, né, de CS, né, Customer Success, né, você entregar sucesso para o seu cliente, o cara fica se perguntando assim, porra, mas o cara é de tecnologia, né, o Wilson de tecnologia está falando de CS, eu não sei o que é, eu não sei para que serve, e principalmente essas 2 letrinhas aí, CS, não tem nada a ver com o meu negócio, né? O que é entrega de sucesso para o cliente? E o que a gente repara, pessoal? Tem muita gente que se preocupa única e exclusivamente com fazer o quê? Eu vou fazer o que o cliente me pediu. Né? Ele me pediu uma casa assim, assim, assado. Por exemplo, eu não sabia, minha casa inundou aqui num dia de temporal que teve aqui, porque o cara simplesmente não pôs um ladrão, que chama, né? Para quando transborda o ralo, ele ter uma vazão da sacada para algum lugar. Cara, entrou água para dentro de casa, meu piso de madeira empilhou tudo, né? Estragou tudo. Então, quando a gente fala desse conceito de, por exemplo, CS, né? Onde que eu introduzo ele, como que eu posso usar? Você tem que entregar a melhor experiência possível para o seu cliente. E hoje, entregar essa experiência através do obra-prima é legal, que já virou até um diferencial. Tem cliente nosso que utiliza o obra-prima para fechar novos negócios. Eu tenho um vídeo de divulgação, uma animação, que ocorreu com um construtor que é cliente nosso. Ele foi num sábado na obra, tirou foto da obra do cliente e mandou para ele pelo celular, né? Pelo próprio obra-prima, né? Então, abriu a notificação, apareceu a tela, foto. Ele estava no meio do churrasco, olhou para aquilo, eram as esquadrias, né, na casa que estavam instalando. Ele olhou para aquilo, ficou felizão da vida. Tinha 2 amigos do lado, e ele mostrou, olha aqui, ó, a minha obra. O construtor acabou de me mandar uma foto. E nisso, um dos amigos estava iniciando uma construção. Imagine se na hora ele já não perguntou pro amigo, pô, como assim? Você acompanha sua obra pelo celular? Aí ele já navegou no aplicativo, mostrou, né? Ah, não, funciona assim, sabe? Cara, o meu construtor, que é meu cliente, fechou a obra com o segundo participante aí, né? Por conta da tecnologia, por conta da experiência diferenciada que a construtora ofereceu para ele. Então, é isso que a gente tem que fazer, e aí volto, a gente está fazendo saneamento básico, tem alguns clientes que já passaram por essa fase, a gente já está tentando trabalhar de forma inteligente, mostrando para ele que ele pode ter
um pouco mais de lucro, um pouco mais de acerto no orçamento dele, mas tem cara que já está lá na frente, avançado, ou até mesmo, tem cara que ignora a primeira parte e só quer entregar a boa experiência. E aí eu abro um parênteses aqui, eu atendo engenheiros e atendo arquitetos. Eu acho muito engraçado essa questão. O engenheiro é muito mais focado e assertivo em construir. Ele quer construir, ele quer entregar. O arquiteto, e aí eu não quero criar discussão polêmica nenhuma aqui. Já criou. Já criei, né? Já criou. Mas assim, o pessoal que me desculpe, mas assim, o arquiteto ele tem uma preocupaçãozinha a mais, que ele tem suas dificuldades. O arquiteto normalmente na hora de fazer orçamento é o que mais apanha. Mas na hora de encantar o cliente, normalmente o cara que contrata o obra-prima só para fazer essa perna final, de entrar e mostrar, olha só como que funciona a experiência através do obra-prima, tá? Então, acho que é nesse sentido aí que a gente consegue entregar uma experiência. E o que eu falei lá atrás, o pessoal tem que ler sobre marketing, sobre CS, sobre startup, porque isso cabe para qualquer negócio do mundo. A panificadora aqui da esquina, se ela pensar dessa forma, ela vai inovar, ela vai fazer algo diferente. Na engenharia civil, na construção civil, nem se fala. O Marcos mesmo falou aí, é o setor que mais tem ainda, né? Um atraso tecnológico com relação a esse boom de startups que veio por aí, né? Acho que o Marcos pode até complementar, Marcos. Eu acho que você foi muito feliz em falar da disponibilidade de conexão que a gente tem hoje, né? Eu acho que isso vai fazer a diferença, né? Para o nosso mercado. E a gente... E o que você... Aí você pode complementar até com o que você enxerga hoje já de potencial de ganhos, quais são os planos que você vê para esse mercado, principalmente para esse pequeno, né? Que hoje está aí tão cheio de tanta informação, mas às vezes não sabe nem por onde efetivamente começar. Um ponto sobre transformação digital, as pessoas pensam muito no aspecto tecnologia da transformação digital, muito no sentido de como é que eu torno o digital, né? A partir do momento que você digitaliza a informação, o que você está conseguindo? Você está conseguindo dar um fluxo mais rápido de acesso à informação. Isso mexe com o negócio, que é isso que é importante perceber. Um movimento que vale observar, né? Como o Wilson está comentando ali, ele está falando de um cara que está fazendo uma casa, esse cara digitalizou esse processo e conseguiu conquistar um cliente. Vou pegar isso aí e jogar para um patamar acima, né? Vamos jogar para um nível maior. O cara que digitalizou, vamos imaginar que em algum momento, se hoje ele digitalizou, pegando aquele orçamento que ele faz, aquela coisa, colocando no computador, no sistema, colocando na obra-prima, a partir da obra-prima ele consegue desdobrar, fazer as conexões. Daqui a pouco, o que vai de tecnologia transformando plantas digitais, é a discussão do BIM. E no Brasil ainda está nas grandes construções, mas quando você olha para outros países, novamente Israel, Europa, você já tem os pequenos projetos feitos em BIM. Tem uma startup aqui, eu estava comentando com o Wilson esses dias, tem uma startup da qual eu faço parte do conselho que chama Instacasa. Essa startup tem que criar uma planta digital, compra o lote e já recebe a planta da casa em BIM pré-aprovado na prefeitura. Certo? Beleza. O que é o próximo passo desse negócio? Então, imagina assim, a pessoa comprou aquilo, ela vai querer executar. Vai ser fundamental para esse construtor ele estar conectado disso. Porque quem que vai ser o cara mais competitivo para esse cliente que comprou a planta BIM? O cara que já está digitalizado e que, estando digitalizado, ele vai conseguir conectar, por exemplo, uma ferramenta com esta casa no sistema dele, numa obra-prima, por exemplo, que vai estar puxando, traduzindo isso em serviços e dizendo o custo para fazer isso é tal. Então, você olha a diferença competitiva. O cara que não se digitalizou, ele vai pegar aquela planta, ele vai olhar item a item, vai levar, sei lá, 2, 3, 4 semanas para mandar o orçamento. O cara que está digitalizado, ele está muito mais próximo de dizer minha planta, o meu custo é tal. Ele vai estar até próximo de, como a gente está falando, são conexões, né? Ele vai estar muito próximo, por exemplo, de estar fazendo parceria com esse tipo de empresa, no sentido de já me dar todas as tuas plantas padrões que eu já vou deixar o serviço pré-pronto. Então, pensa isso que o Wilson falou, levado a potencializado.
no sentido de que ele já tem todo aquele acompanhamento, mas ele consegue fornecer o custo dele muito rapidamente, e aí, consequentemente, conseguir ganhar esse preço mais rápido. A Instacasa é questão de futuro, mas quem está acompanhando o Loft, o quinto andar, lá em São Paulo, por exemplo, sabe que eles estão digitalizando toda a relação com os prestadores de serviço, né? Então, a empresa que se digitalizou internamente, ela está muito mais preparada a conseguir negócios, né? Conseguir negócios porque ela tem muito mais rapidez em fechar isso. E quando você fala de grandes empresas como estão se estabelecendo, então tem essa questão dele se digitalizar internamente para se preparar até para conseguir negócios. Como o Wilson falou, o primeiro passo, se digitaliza internamente. Por quê? Porque vem um mundo conectado pela frente. E esse mundo ele é conectado na prestação de serviços, na compra de produtos, na parte de financiamento. Quem acompanhou aí, por exemplo, a Tigre fez uma experiência muito interessante com uma startup chamada Fix, né? A Tigre, ela, agora na pandemia, há 2 meses atrás, ela se associou à Fix. A Fix é uma plataforma de serviços que ela conecta prestadores de serviço de pequenas a pessoas que querem contratar esses serviços. E a Tigre entrou junto, especialmente ajudando, ela trabalha muito com a parte de hidráulica, pintura, e a Tigre fez uma conexão de ajudar a financiar a compra de produtos a esses pintores. Então, quem estava digitalizado estava mais pronto para esse tipo de conversa, que vai acontecer cada vez mais. Mas, como diz o Wilson, primeira coisa, sanear a casa, né? Porque se você, novamente, você não tem o celular, você não vai pegar. Então, tem vários pontos de conexão que é o que vai acontecer daqui para frente. A gente tá chegando, acho que na nossa fase final, e você tocou num tema muito interessante de BIM. Vocês acham que é factível o BIM? A gente tem uma visão, como o Marcos também já comentou, hoje o BIM está dentro do contexto das grandes, só que vocês enxergam que o BIM também tem possibilidade de entrar para o pequeno construtor aí? Já é uma realidade para janeiro de 2021, né? Quem quiser, por exemplo, concorrer à obra pública tem que, no mínimo, saber extrair um orçamento de um projeto BIM, né? Então, começa por aí. É meio que no forceps, né? Não é algo que o mercado está indo atrás, né? Se inteirando. De cada 100 clientes que chega para a gente aqui, tem 2 ou 3 que nos perguntam se a obra-prima é compatível com o BIM ou não. Então, assim, a maturidade ainda está muito baixa para chegar nesse ponto, né? Mas é uma necessidade. Quem tiver organizado, e cada vez mais, como o Marcos falou ali, se você chegar e conseguir atender um orçamento num projeto BIM, que teoricamente, pessoal, a gente para daquela discussão de ter que definir, é assim, é assado, quantos metros, você faz uma interpretação errada do projeto. Não, no BIM isso está resolvido, né? E você vai entregar o mesmo orçamento, né? Vai quantificar da mesma forma, diminui margem de erro. Só que quantos estão preparados para, a partir de janeiro do ano que vem, poder prestar, né, concorrer a uma licitação de uma obra pública que vai estar lá o projeto em BIM. Então, eu espero muito que isso chegue, porque é o que eu desejo para o mercado, mas eu ainda acho que está um pouco distante, principalmente na ótica do pequeno, tá? Muito massa. Pessoal, antes a gente está com o nosso tempo super em cima, tem que agradecer demais ao Pacheco e ao Marcos. Vou abrir para vocês também fazerem suas considerações finais, se as pessoas também quiserem chegar em vocês para continuar esse papo super bacana que a gente está tendo aqui, como que elas fazem também para alcançar. Comecei com o Pacheco, vou terminar com o Marcos. Então, Marcos, quer fazer suas considerações finais, deixar os seus contatos aí também? E te agradecer, claro, pelo seu tempo aí, pela disponibilidade. Legal, eu acho que o grande ponto é olhar o potencial que a digitalização vai trazer na cadeia como um todo. Não acho que o que a gente está vivendo são ciclos cada vez mais rápidos, onde as tecnologias começavam nos grandes negócios e demoravam muito tempo para chegar nos pequenos negócios. Esse ciclo tem reduzido cada vez mais. E outra coisa, o mercado sabe, especialmente na cadeia da construção, que muito volume de negócios está na cauda longa, está nos pequenos prestadores. Os grandes fabricantes sabem disso, o mercado financeiro sabe disso, o mercado de intermediação sabe disso. Então, muitas tecnologias estão surgindo, muitos novos modelos estão surgindo focado nisso. Então, é importante
estar antenado para o que está acontecendo. A gente trabalha com isso, a gente investe nas empresas que justamente estão fazendo isso. Temos várias que miram nesse mercado de pequenos construtores, e quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, o link vai estar disponível depois, mas pode entrar lá no site da Terraquota, é só procurar no Google Terraquota Ventures, ou entrar pelo meu LinkedIn, que está mostrado aí, já vai conhecer um pouco. Fica à vontade para me acionar. Nós estamos, nesse momento, justamente preparando os próximos 4 anos, onde a gente vai fazer uma série de investimentos nesse sentido, de empresas de tecnologias que vão transformar o setor, inclusive, especialmente, para as pequenas obras, para as pequenas construtoras. Legal, Pacheco. Primeiro, agradecer novamente a oportunidade, agradecer a presença do Marcos aí também, que aceitou o convite. E assim, eu tenho, desde que eu entrei nesse mercado, né, de construção civil, eu tenho comigo aqui que eu não quero... Eu me divirto muito trabalhando, né, com construção civil, com tecnologia, que é a minha área, com a parte comercial, que eu amo, com marketing, tudo isso. Mas eu quero deixar um legado, pessoal. E o Obra Prima está imbuído desse propósito de deixar um legado para a construção civil. E o nosso legado começa pelo conteúdo que a gente gera, né? A gente tem lá planilhas que ajudam o cara a sair do zero e ter uma primeira noção do que ele pode fazer. No nosso blog tem muito conteúdo falando desde como que o cara consegue participar de uma licitação, como que consegue organizar a construtora dele. Mas desde que eu me isolei aí na pandemia, né, meados de março, eu fiquei observando o mercado, né? Eu vi o cara do restaurante que teve que se adaptar e entregar no iFood, né? Que ele não tinha mais a opção de ter o público presente. E eu comecei a ficar preocupado com o pequeno construtor, né? E tive uma experiência recente bem bacana. Comprei uma cafeteira, chegou lá, a cafeteira só tinha 220 o modelo que eu queria. E minha casa é toda 110. Então, minha esposa, eu brinquei com ela, falei, eu compro a cafeteira, você instala a tomada, né? Instala no sentido de contrata alguém para instalar a tomada. Cara, ela achou o eletricista de uma forma muito interessante. Ela digitou no Google como instalar tomada 220. E esse eletricista tinha um pequeno blog e uma matéria falando sobre instalar tomada 220. Isso me deu estalo. E ela fechou. O cara veio aqui, prestou serviço, instalou tudo, mas eu achei engraçado o ponto de conexão. O cara tinha um blog. O cara colocou, o pessoal me arrepia de falar isso, porque assim, para quem é entusiasta de marketing digital, dessa transformação digital, e aí eu fiquei pensando assim, quanto cara pequeno que não precisa desse empurrão. E o Obra Prima fez 2 projetos, e eu estou trazendo aqui em primeira mão, aproveitei esse evento aqui que a gente está falando, transformação digital. O primeiro, pessoal, algo muito comum, esse é para o pequeno mesmo. Hoje é muito comum, você não tem mais cartão de visita. Você tem o quê? Um cartão digital que você entrega via WhatsApp, você encaminha, com link, ele é clicável e tudo mais. A gente fez um projetinho, toque de caixa, 2 semanas, um projetinho chamado cartãodigital.eng.br. Você entra lá, você faz o seu próprio cartão digital. Temos lá 5 modelinhos, está entrando mais alguns. Esse é uma coisa que a gente quer deixar para o mercado. A segunda coisa é o seguinte, o mínimo do mínimo, que a gente está falando de construção digital e está num nível assim, é a mesma coisa que discutir assim, você vai viajar para onde nas férias? Você vai viajar para a Itália ou para a Espanha? E não, pessoal, nós estamos falando aqui de pagar as contas do final do mês, não estamos falando de tirar férias, não. O tirar férias do cara é fazer um churrasquinho no final de semana. Então, assim, neste nível, o que eu queria trazer? Tem muito construtor que vai lá, adesiva seu carro de prestação de serviço e tem um e-mail @gmail, @hotmail, né? Nesse mesmo propósito, eu também fiquei preocupado. Falei, cara, o mínimo que esse cara precisa ter é um site para dizer o que ele faz de serviço, qual que é o endereço dele, como que chega em contato, como que consegue contato com ele. Eu não estou nem falando do blog que o meu eletricista teve e chamou o público. Estou falando do site Arroz com Feijão. E aí o Obra Prima também foi resolver isso, pessoal. presençadigital.eng.br. Nosso propósito é, para quem é pequeno construtor, para quem tem um CNPJ lá de construção civil, de arquitetura, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai dar um site básico para ele chamar dele, né? Aquele para chamar de meu site, para ele ter um @suaempresa.com.br. Então, esse é o legado, tá? Que a gente quer deixar aí para o mercado, ajudar o mercado
a trazer aí transformação digital a partir daí. Lógico, o objetivo é chegar lá na frente com tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Falar de previsibilidade, do cara poder orçar dentro de um projeto BIM, mas por enquanto o que a gente quer deixar para o mercado é o arroz com feijão bem básico. Se ele já tiver um nível acima, me procura lá, LinkedIn, adoro discutir construção civil, marketing, seja o que for. Meu LinkedIn está aí, também está à disposição para vocês, tá, pessoal? Mas é um prazer enorme ter trazido tudo isso para vocês e espero encontrá-los aí e mudar um pouquinho a cabeça de quem participou aí e poder encontrar daqui a algum tempo e dizer assim, ó, assisti sua palestra e tive um insight de mudar meu negócio. Muito beleza, legal. pessoal? Obrigado por tudo aí, viu? Muito legal. E quem quiser até saber por que o Wilson é conhecido como Virso, também pode procurar aí no LinkedIn para questionar. Você não acredita, Lucas? Eu vou ter que contar essa história agora para todo mundo no LinkedIn, cara. Já então me procure. Já cria um roteirinho para você explicar, já mais fácil. Vou deixar pronto lá. Por que me chamam de Virso? Virso, o bom e velho Virso. Gente, agradecer demais aí, tanto o Marcos como o Virso, nosso querido Pacheco também, pelo tempo, pela aula que eles deram aí, compartilhando conhecimento. E para você que está assistindo, continue, porque durante a semana a gente tem muito conteúdo massa, então a semana está muito legal, tem muita gente dando bastante insight, bastante colaboração para o nosso mercado. A gente acredita que só assim a gente vai evoluir o nosso mercado com a atração que a gente deseja, que a gente espera. Obrigadão pelo tempo de vocês e até mais. Lucas, só um ponto. Fala. Eu citei as duas ferramentas, mas eu esqueci o mais importante. São gratuitas, tá? A gente não está cobrando de ninguém. É a contribuição mesmo, zero custo, tá? Acessa muito lá bom. E faz o seu cartão, faz seu site e vão vender. Valeu, bora lá. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Até mais.